have had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Os últimos serão os primeiros. Boa tarde, bom dia, boa noite para você que está ouvindo esse podcast e se conformou já que o Oklahoma City Thunder é líder indiscutível da Conferência Oeste, terminou em primeiro lugar. E, não obstante, aqui comigo está também a líder da Conferência Leste, né? Não há ninguém à nossa frente, Drica. Olá, Gata Máximo. Nunca estivemos nessa posição, hein? Quero dizer que vive momentos de glória o NBA das Minas. Líderes do leste e do oeste, líderes da porra toda. Não sei se, né, a nossa amizade sobrevive. Talvez ela dê uma balada se os dois times chegarem na grande final. Mas a gente vai aproveitar, já diria Emicida, vamos aproveitar as pequenas alegrias da vida adulta. E nós estamos saboreando este momento em que Boston Celtics é líder do leste, Oklahoma City Thunder é líder do oeste. Depois de muitas tempestades para o lado de Oklahoma, o Celtics, assim, também algumas tempestades, né? Eu sei que falo de um lugar de privilégio, já que o Celtics está sempre aí nos playoffs, sempre decidindo conferência e tudo mais, então sei que o meu lugar neste momento é um lugar de um pouco mais de privilégio, mas gostaria de dizer, e você, Agatha Máximo, e os ouvintes assíduos aqui do NBA das Minas sabem que eu simpatizo demais com o Oklahoma. Disse que esse time viria forte. Estávamos esperando, já sabíamos ano passado que isso aconteceria, né? Ano passado acabou caindo no play-in, mas a gente sabia que o time estava amadurecendo para algo mais, e o algo mais está aí. Então, antes de mais nada, Agatha Máximo, parabéns pela liderança nesse Oeste insano aí, que foi no final do final. Eu não sei quanto eu contribuí para isso, mas obrigada. Não, parabéns, aproveite esse momento. Você viveu momentos de muita dificuldade nos últimos anos, de muito sofrimento. Passou por traições, passou por reconstruções, agora tem que saborear essa campanha de 57 vitórias e 25 derrotas em um Oeste, como eu falei, absolutamente insano que a gente chegou na rodada de ontem, né? A rodada de domingo aí, que foi uma rodada cheia, todo mundo entrou em quadra, com tudo podendo acontecer. E o Oklahoma sai desse caos que é o Oeste. Na primeira colocação, tá aí de camarote, aguardando para saber quem vai ser aí o seu adversário, podendo ser Pelicans, Lakers, Curry, aquela que reduz o Warriors a Curry, né? Podendo ser Warriors, podendo ser Kings, enfim, pode ser qualquer um aí desses quatro. E é agora que o bicho começa a pegar, mas nós duas estamos aqui só aguardando agora, né? Pra saber quem vai ser o oitavo de cada lado. E aí, lá no final de semana, sábado e domingo, a coisa começa a pegar. Mas tem play-in antes, né, Agatha? Temos, e fazer um balancete, né, Drica, dessa temporada. Muitas histórias legais, muitas narrativas interessantes e, pra mim, em termos de competitividade, a melhor NBA dos últimos 6, 7 anos. Falo com tranquilidade em termos de competitividade. Você olha meio de tabela do leste, você tem o segundo lugar, que é o Knicks, tem apenas 4 vitórias a mais do que o oitavo lugar. O oeste, o quarto lugar, que é o Clippers, tem apenas 5 vitórias a mais do que o décimo, que é o Rockets. Perdão, que é o Warriors. É um absurdo o que foi essa temporada. A gente vem falando, né, há anos que eu falo dessa troca de poder, né, dos times hegemônicos trocando por outros times, mas hoje a gente fala de uma tabela muito aberta. Quem vai ser o campeão? É óbvio que Boston Celtics fez uma temporada além do que todo mundo fez, mas o Oklahoma só perdeu 7 jogos a mais.
Nuggets também, apenas 7 jogos a mais. E todos os outros times chegam forte, chegam embalados, chegam bem. Você tem um Knicks, velho, na segunda posição, que é maravilhoso. Eu amo de paixão aquele Knicks, comandado por Jalen Brunson. Vamos falar disso, inclusive. Mas pra você, é de fato o que eu senti também? É a temporada mais competitiva da última década, talvez? Cara, eu acho que sim. Eu acho que é o que você falou, né? E a gente vem falando aqui, obviamente, não vou ter falsa modéstia, né? O Celtics é favorito porque fez uma campanha completamente irregular e o tempo todo no topo da tabela do leste. Essa classificação do Celtics já está garantida, o primeiro lugar, aliás, já está garantido há muito tempo. Então o time conseguiu também dar uma poupada até onde pôde, né? Porque a gente sabe que muitos jogadores não gostam de ser poupados, enfim. Claro que o Celtics é favorito pela campanha que fez, mas playoffs é outra competição, é outro campeonato. Ano passado o Celtics também era favorito para chegar na final e acabou sendo derrotado por um Miami Heat que passou no play-in por muito pouco, quase foi eliminado pelo Chicago Bulls e o Celtics acabou perdendo a final de conferência para esse Miami Heat. Então, assim, é tudo muito aberto, né? Quando a gente fala que playoffs é outro campeonato, playoffs é outro campeonato. Então, eu acho que tá tudo muito aberto. A gente falou no episódio anterior com a Alana Ambrosio, né? Um beijo, inclusive, queridíssima. Que o Celtics é o favorito no leste. Eu, de fato, não vejo ninguém ganhando do Celtics numa série de 7 jogos, mas tudo pode acontecer. A gente tá falando de um lado racional do que a gente viu até agora. A partir de agora é outra coisa. Continuo mantendo a minha posição de que acho que o Celtics estará na final da NBA. Mas, de novo, tudo pode acontecer, como já aconteceu na temporada passada. E sobre você deixou a deixa do New York Knicks, gosto demais também. É uma franquia que, porra, existe toda uma mística, né? Do Garden. É uma torcida que sofreu demais nos últimos anos também. Tem tido pequenas alegrias aí nas últimas, né? Na última temporada teve. Terminar em segundo, né, desbancando o Milwaukee Bucks, é muito importante para esse time do Knicks, que, como você falou, Jalen Brunson ter saído do Dallas Mavericks para Luka Doncic foi ruim, mas para ele foi muito bom, ele comanda esse time, e inclusive esse Knicks terminou, né, a temporada irregular com a maior sequência de vitórias ao lado do OKC, foram 5 vitórias consecutivas para os dois times, então vem muito embalado esse Knicks, que pode ter, né, um grandioso desafio já na primeira rodada desses playoffs, porque vai pegar o vencedor de Philadelphia 76ers, que vem, aliás, não foi a melhor sequência, né, foi a segunda melhor sequência. A melhor sequência é justamente do Sixers, que vem de 8 vitórias consecutivas com a volta do Embiid. Então pode pegar esse Sixers ou o Miami Heat, que a gente sabe o que acontece, né, Agatha Máximo, quando o bicho pega. A gente sabe que o Miami Heat, na hora do vamos ver, eu sei bem, inclusive, falo com tem um local de fala sobre isso, que agora a coisa muda de figura para o Miami Heat, é o que a gente vê historicamente e principalmente nos últimos anos com a figura de Jimmy Butler. Então, gosto muito desse Knicks na segunda posição por isso, por tudo que envolve, pelo sofrimento que houve nos últimos tempos, e por ter toda essa mística, e por ver a franquia e o time crescendo, né? A gente, ano passado, teve aquele confronto contra Donovan Mitchell, né? Aquela coisa toda. Mas eu boto muita fé nesse Knicks. Eu acho que num confronto com o Philadelphia 76ers ou com o Miami Heat, que não vai fugir desses dois, vai ser uma coisa absurdamente incrível que a gente vai ter, de uma aura incrível nesse confronto. E espero muito desses playoffs do leste. Vamos começar com o leste, Agatha, depois a gente vai pro oeste, falar especificamente do leste? Acho que assim, nesse podcast a gente não vai se adentrar em confrontos, até muito! porque iremos fazer episódios diários, né? A partir de amanhã chegou o dia. A gente prometeu e o dia chegou. A partir de amanhã, no dia seguinte, a gente comenta a rodada, os jogos, ou o jogo, né? Lá mais pra Agatha, diga. o que significa, né, Agatha, que vocês estão nos ouvindo hoje, segunda-feira à noite, quem está ouvindo assim que saiu, né? E já vai nos ouvir na quarta-feira de manhã, né? Porque na terça-feira já tem play-in, termina de madrugada, quarta de manhã já estará nos seus ouvidinhos a nossa voz novamente. Quinta de manhã é a mesma coisa. E agora, meus filhos? Azar de vocês.
Exato. Então, assim, não vamos entrar nos confrontos propriamente ditos, porque eles serão destrinchados aí com mais calma, especialmente quando tivermos as definições do play-in, mas eu acho que nos cabe falar do play-in, especialmente do que acontece amanhã, né, Drica? A gente pode falar de Exatamente. leste. Vamos começar pelo leste, já que você deu a deixa, mas são jogos Vamos. que acontecem na quarta, né? Primeiro nós temos 76ers e Heat, às 8 horas da noite. Esse é o jogo que dá a vaga direto. Ganhou, está nos playoffs. O perdedor dessa partida joga contra o vencedor de Bulls e Hawks, que começa às 10h30, lá para as 11, né? Que a gente sabe como que funciona a NBA. Então, confrontos, Dricão. 76ers que tem Embiid de volta, tem o que para muitos é o MVP da temporada. Inclusive, eu acho que essa narrativa dele ser o MVP se fortaleceu ainda mais, né? Eu tava falando no Twitter hoje, começando a campanha para SGA MVP, né? E mencionei que MVP é o prêmio para o jogador mais valioso e não para o melhor jogador, até porque para mim é indiscutível quem tá na primeira posição de melhor jogador da NBA, todo mundo sabe que é o Jokic. Mas em termos de valor, o Embiid provou o quão valioso ele é para esse 76ers, né? Um time que estava brigando ali pelas primeiras posições, estava fixado ali na segunda colocação e sem ele foi parar aí em sétimo. Quase que vai para mais para baixo se ele não volta. Então, um caso firme para provar o quão importante, o quão valioso é o Embiid para esse 76ers e talvez o quão unânime seria a escolha de Embiid para mais um MVP caso ele fosse elegível. Dito isso, Drica, essa volta de Embiid coloca o 76ers como favorito dentro dessa primeira partida ou Miami Heatará para cima nesse jogo único? Cara, como uma pessoa que já provou do veneno do Miami Heat, eu não ousaria colocar o meu dinheiro em outro time. Na verdade, eu não ousaria apostar nesse jogo. Eh, Tem o fator, né, Joel Embiid, obviamente. O Sixers vem de 8 vitórias consecutivas, né? Tem um 8-2 aí nos últimos 10 jogos, que foi essa reta final. O Sixers perigou ficar ali mais para baixo naquele outro confronto que é de fato vida ou morte, né? Que é o confronto do Chicago Bulls com o Atlanta Hawks. Mas terminou ali com uma derrotinha a menos do que o Miami Heat. Então, assim, e a gente sabe que o Miami Heat não leva a temporada regular a sério, né? Todo mundo sabe disso. Tanto é que 2 anos consecutivos aí no play-in, ano passado o Chicago Bulls quase fez a boa de derrubar, pode ter essa oportunidade, inclusive, de novo esse ano, mas eu não ousaria por conta do histórico. Eu acho que é da cultura do Heat mesmo. A gente sabe que o Philadelphia 76ers tem, né, esse canhão que é o Joel Embiid. O impacto dele é absurdo nesse time. Uma coisa, e a gente já comentou aqui, inclusive, sobre isso. Uma coisa é o Philadelphia 76ers, pra quem não ouviu, eu acho que é o quê? Uns 2 ou 3 episódios atrás, né, Agatha, que a gente fez sobre a ausência do Embiid e o impacto disso no Sixers. Uma coisa é Sixers com Embiid, outra coisa é sem Embiid. Por mais que a gente tenha outros jogadores, principalmente Tyrese Maxey, que é baita jogador, evoluiu um absurdo nas últimas temporadas, consegue carregar esse ataque, mas ele não tem ainda a maturidade e o peso suficiente para, na ausência do Embiid, carregar os Sixers, manter a campanha do Sixers, tanto é que depois que o Embiid se machucou, o Sixers caiu para essa posição de estar agora em um play-in. Então, indiscutível o impacto que tem Joel Embiid nesse time do Sixers. Mas uma coisa que o Miami Heat tem e que talvez nenhuma outra equipe na NBA tenha é o fator mental. É essa confiança que esse time ganha em jogos decisivos, em jogos de play-in, em jogos de playoffs, que potencializa, que catalisa toda e qualquer força que esse time tenha se multiplica por muito em jogos de play-in e playoffs. A gente viu isso na última temporada. Jogadores como Gabe Vincent, como
Robinson, que, enfim, são jogadores ok, mas que em play-in e playoffs se transformaram para levar o time à final da NBA, e aí não tinha o que fazer também contra o Jokic e companhia, que estavam, né, um absurdo, e ganharam com muito merecimento o título. Mas a força mental que esse time, a confiança que eles têm e como eles incorporam essa cultura vencedora do Heat é um negócio absurdo. Claro que vem também de um técnico que é absurdamente inteligente, que consegue evocar isso nesses jogadores, mas vem dos próprios jogadores. Eu não ouso de maneira nenhuma, Agatha, apostar contra Jimmy Butler e seus comparsas, sejam eles quais forem esses comparsas. Eu acho que existe uma coisa no Miami Heat que talvez a gente não consiga explicar taticamente, tecnicamente, talvez fuja, sabe? A explicação Eu pode... tenho uma explicação, Drica. Ah, também tem, mas eu acho que essa Eu coisa tenho, do eu tenho. Diga lá. Pra mim, assim, com o Greg Popovich fora dos playoffs, pra mim é muito claro quem é o melhor treinador dos O playoffs. Eric Spoelstra é um E Eric absurdo. Spoelstra. E eu acho que é aí, esse é o grande fator decisivo hoje do Heat. Como você ficou com o Heat, eu vou ficar com o 76ers. E até pontos chaves nesses confrontos, né? Eu acho que primeiro, óbvio, a volta do Embiid, mas principalmente o duelo entre Embiid e Bam Adebayo. Bam vem jogando muito bem, com médias de double-double nessa temporada, são 10 rebotes e 19 pontos. Mas o Embiid aí na temporada tem média de 34 pontos e 11 rebotes, além de Qualquer quase 6... coisa. uma coisa absurda, além de quase 6 assistências. E aí temos outras questões legais também, né, Drica? Tem o Kyle Lowry, que começo da temporada estava no Heat e foi para o 76ers também. Uma adição importante e que, apesar de hoje não ser o jogador que a gente viu ganhando o título pelo Toronto Raptors, ainda assim é um jogador experiente. Porra, 37 anos, né? Não parece. Mas 37 anos. E aí você tem Tobias Harris, Kelly Oubre Jr., Buddy Hield, inclusive, que gosto muito. E, obviamente, o Tyrese Maxey em sua melhor temporada e ainda 23 aninhos. Então, Drica, para a gente fazer um contraponto, né? Acho importante. Eu ficarei com 76ers neste play-in, mas é lógico que Miami Heat terá a sua segunda chance. Eu acho que aí, levando em consideração isso, o Miami Heat entra em oitavo. Então, eu sei que você tá querendo fugir, você tá tipo eu na Conferência Oeste. Eu não quero. Pelo amor de Deus, o Heat ganha o primeiro jogo. Pedrada, né? Assim, acho que existiriam matchups mais tranquilos, assim. Quando a gente pensava ali no começo de temporada em quem ficaria em nono, em décimo, a gente poderia dizer Magic, a gente poderia dizer Pacers, né? Se a gente pudesse escolher, tenho certeza que você não escolheria nem Miami Heat, tampouco 76ers, da mesma forma que eu não escolheria Los Angeles Lakers jamais nesse primeiro matchup. Mas então, nessa partida inicial, você vai de Heat. Eu ainda vou de Heat. Por isso que eu falei, por Eric Spoelstra, por essa cultura, por alguns jogadores, não só o Butler, eu acho que a gente fala muito do Butler, né? Por óbvio, porque ele é um... Desculpa aí se tem menores de idade que não podem ouvir falar palavrões, mas é um demônio nos playoffs. Mas eu acho que tem Bam Adebayo, tem o Caleb Martin, tem o Tyler Hero, que se estiver bem a gente sabe que é um jogador importantíssimo, principalmente da linha do perímetro, e isso pode ser fundamental também para esse Miami Heat, especialmente fugindo de um garrafão que tem, né, o Joel Embiid. Tem o próprio James Harkless Jr., né, que é o rookie que vem muito bem do banco, tem a experiência do Love, então assim, eu acho que vai ser um confronto muito interessante, mas talvez, se de um lado existe Joel Embiid e Tyrese Maxey que podem desequilibrar, do outro existe a inteligência de Eric Spoelstra para fazer os ajustes necessários durante o jogo, e talvez uma ajuda aí que o Jimmy Butler pode ter para vencer esse confronto e não precisar desse segundo jogo. E aí, no segundo jogo, né, a gente sabe que seja quem for, assim, né, seja Philadelphia 76ers que perca, ou seja, Miami Heat, é também favorito em um segundo confronto contra o vencedor de Atlanta Hawks, que vem com Trae Young, mas vem numa sequência de jogos de derrotas, né?
Ou 6 derrotas seguidas, Drica. coitado. Chega. Se tem time entrando em alta, tem time numa decadente aí que se tivesse mais um pouquinho de temporada, talvez nem estivesse no play-in. E um Chicago Bulls que, bom, né? Protagonizou uma cena ali ultimamente que é basicamente o Chicago Bulls, né? Aquela cena. Nessa briga eu fico com o Hawks única e exclusivamente por conta de Trae Young. Acho que o Trae gosta até, né, desse play-in, porque é jogo único e a gente sabe o quão decisivo ele é e o quanta diferença ele faz em um jogo só. Parar o Trae Young em um jogo é difícil, entender um plano de jogo que ele vai fazer. E esse Bulls, ele não me convence há muito tempo, apesar de ir pro play-in, né? Coisa que já não fez muitas vezes. É um time que ainda não me convence, é um time que para mim precisa se repaginar mais uma vez, mas isso é um assunto para outro podcast. Então eu ficaria, vamos fechando o leste aqui, Drica. 76ers entrando na 7ª vaga, pegando o Knicks aí na primeira fase. E Miami Heat, perdão, Bulls perdendo do Hawks, e aí a gente tem um Hawks e Heat. Não E sei, hein? Você Aí eu vai vou, de Bulls? eu vou de Bulls. Eu vou de Bulls pelo momento. Não é porque eu confio no Chicago Bulls, tá? Não é por isso. Pelo momento, nos últimos jogos tá 5-5 ali. Fez um jogo duríssimo com o New York Knicks ontem na última rodada, né? Última rodada cheia, inclusive. Perdeu por um pontinho na prorrogação, 120-119. Lembrando que o Chicago Bulls já não, assim, entrou só pra cumprir tabela. Não ia mudar nada, vencer ou não vencer. Não ia nem pra frente nem pra trás, ia ficar ali. E fez um jogo duríssimo. Cara, dos titulares do Chicago Bulls, apenas o Green e o Caruso não tiveram 20 pontos para mais. DeRozan 30 pontos, Vucevic 29 pontos, Kobe White 26 pontos. Kobe White evoluiu demais. É um jogador que está sendo mais seguro nessa temporada. Ele vivia, né, nas últimas temporadas de altos e baixos, sofreu com lesão também, mas é um jogador que está sendo mais confiável, vamos dizer assim. Não que o time seja confiável, não é isso, mas enfim. E foi um time que entrou com a rotação que se usa em playoffs, né? Que foram 8 jogadores. Então, assim, é só isso aí mesmo. E ainda fez um jogo duríssimo com o vice-líder do leste. Eu sei que muita gente que talvez não acompanha a temporada inteira fala, mas é o Knicks, ainda tá naquela de usar o Knicks pra fazer piada, mas não é assim. Não é o vice-líder do leste à toa, não. E fez esse jogo duríssimo sem pretensão nenhuma, porque sabia que não ia a lugar algum. Então eu acho que, sim, Atlanta Hawks com Trae Young é aquele absurdo que pode fazer 40 pontos, mas talvez o melhor momento do Chicago Bulls e um pouquinho dessa experiência que a gente tem em DeMar DeRozan, em Vucevic, possam fazer a diferença para que o Chicago Bulls tenha uma segunda chance de ir aos playoffs. Vai ganhar nessa segunda chance? Acho que não, mas eu acho que o Chicago Bulls vai poder ter essa segunda chance. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Chicago Bulls. Então é isso, né? Você vai de Heat, Bulls e 76ers, né? E eu vou de 76ers, Hawks e Heat. E aí, em todo caso, né, Drica? Pedrada para Boston Celtics. Caralho! Que já senti um gosto amargo dos dois times, né? Se não me engano. Mas que também já venceu os dois times, então... Se for o Sixers, eu tô bem mais de boa, tá? Com todo respeito aos Sixers, né? Mas é que, assim, historicamente... É porque é o medo, né? É o medo. Em tese, o Sixers é o melhor time hoje. É um time que, enfim, tinha condições de estar lá em cima, né? Em segundo lugar, quem sabe, caso o Embiid não tivesse se lesionado. Mas é bizarro, né? A gente fala, o Sixers ficou em sétimo, que horror. Mas o Sixers teve 35 derrotas. O Knicks, que ficou em segundo, teve 32. A gente tá falando de uma paridade de forças ridícula. Mas, de qualquer forma, é o dobro de derrotas do Boston Celtics. Então, apesar do medo, né, Drica? Celtics entra favorito contra qualquer uma das duas. Acredita? Você tem fé? Não. Eu, assim, racionalmente, tirando os traumas passados, o Celtics é favorito contra qualquer time do leste. É aquilo que a gente falou. Hoje, olhando para o que fez na temporada, todo mundo chegando saudável, Joey Mazzulla, eu queimo a minha língua, mordo a minha língua quantas vezes for necessário. Ele evoluiu muito, se tornou um grande treinador no seu segundo ano, né? Porque, coitado, foi jogado lá na fogueira ano passado.
é favorito contra qualquer time do leste, na teoria, pelo que a gente viu da temporada regular. Mas playoffs é outra história. Então, assim, é aquela coisa. Drica, quem você prefere? Não preferia que a gente já estivesse na final da NBA. Mas olhando o encaixe, olhando a questão mental, olhando tudo, eu prefiro pegar o Sixers do que o Heat. Porque eu acho que o encaixe é melhor, de fato, pro Celtics. O matchup é melhor. E a questão mental, né, gente? Assim, não vamos esquecer que existem seres humanos lá. Por mais que o time tenha amadurecido muito, e eu realmente acredito nisso, é complicado você jogar contra um time que entra com uma força mental tão grande como a gente vê o Miami Heat. Então, assim, na teoria, o Boston Celtics, sim, é favorito contra qualquer time. Na prática, a gente vai ver a partir de domingo. E aí que a giripoca vai piar, né? Do outro lado, as coisas são muito complicadas também, não é só pedrada da mesma forma. Acho que olhando para Bulls e olhando para Hawks, você ainda fica um pouco mais tranquila, mas eu olhando para os 4 times que vão pro play-in no Oeste, é complicado. Temos um primeiro confronto, diga. Divertidíssimo, né? Divertidíssimo, gente. O play-in, pra quem não participa dele, e a Agatha tá sentindo esse gostinho, né? Nesse ano, ela deve estar amando. É divertidíssimo, porque assim, ganhou, beleza, passou, perdeu, porra, tem mais um jogo virado no cão, né? Então, assim, do lado do Oeste, a gente tá falando de Lakers e Warriors, Sim. né? E times que não deveriam estar nessas posições, né? Acho que Pelicans fez uma baita temporada, chegou a estar até mais para cima em alguns momentos, mas finalizou em 7º. Lakers com certeza não esperava sofrer tanto, e Kings é um time que na temporada passada surpreendeu todo mundo, né? Cai pro Warriors, inclusive, numa série de 7 jogos maravilhosa, que foi decidida na última bola do jogo 7, mas de qualquer forma também não teve uma temporada legal, e o Warriors principalmente. Mas aí, amanhã temos esses jogos, né, Drica? Começando pelo Pelicans e Lakers às 8h30 e Kings e Warriors às 11 horas da noite. Pelicans e Lakers, eu nunca torci tanto na minha vida pro Lakers ganhar um jogo. Porque Lakers vencendo, vai pro 7º lugar. Eu quero dizer a todos, quero fazer um parênteses, não é que a Agatha tá torcendo pro Lakers que de repente ela passou a amar o Los Angeles Lakers. Não é isso. Ela quer escapar do Los Angeles Lakers, essa pilantra aí, ó. Exatamente. Eu quero escapar do Los Angeles Lakers por um motivo muito simples. A gente não conseguiu vencer o Lakers na temporada. Pra mim, o pior matchup possível dentro desses 4 times, de longe, de costas, de frente. Do jeito que a gente entrar, a gente vai sofrer. Primeiro que a gente tem um problema com rebote, claro. O Chet Holmgren é um excelente protetor de aro, mas quando a gente fala de rebotes defensivos, buscar essa bola e brigar especificamente com o Anthony Davis, a gente teve muitos problemas nessa temporada. De todas as derrotas que a gente teve, algumas, inclusive, mais da metade, foram humilhações, assim. De fato, é um matchup horrível. Então, eu torço muito para que o LeBron esteja inspirado nesse dia e vença o Pelicans, para que a gente possa ver um Lakers e Denver, que também é uma baita série aí de primeira rodada. Nesse primeiro jogo, Drica, você vai em quem? Cara, eu vou de Lakers. Ontem nós tivemos esse confronto, inclusive, né? Ontem, domingo, na última rodada, tivemos Los Angeles Lakers e Pelicans, 124-108 pro Lakers, com o LeBron James, né? Novamente fazendo coisas de LeBron James, né? Triplo-duplo pra ele, 28, 11, 17. Anthony Davis com 30 pontos e 11 rebotes. Então, assim, jogaram a vida contra o Pelicans. Acho que foi basicamente um aviso, né? Olha aí o que vocês vão enfrentar. E aí nós teremos novamente esse confronto nessa terça-feira para definir quem vai enfrentar o Nuggets, né? E a Agatha tá aí torcendo para o Lakers. Não vou dizer que vou torcer pro Lakers, porque obviamente não. E inclusive gostaria que perdesse pra gente ter provavelmente, e talvez, não provavelmente não é a palavra, para que a gente pudesse ter talvez um jogo entre Lakers e Warriors valendo a última vaga. Ia ser assim, ó, uma delícia para fazer um balde de pipoca, sentar na frente da TV e apreciar. Seria para mim assim uma coisa fantástica, mas não acho que vai acontecer. Eu acho que o Lakers passa assim do Pelicans e enfrenta
o Nuggets, porque a gente sabe a força, também, de novo, falando um pouco de força mental, da força mental que tem LeBron James, né? E a gente conhece LeBron James num jogo que pode ser o jogo, não o jogo da vida, porque teria uma segunda chance, mas é um jogo de ganhamos, vamos aqui descansar uns diazinhos para pegar o time do melhor jogador do mundo. Então eu acho que o Lakers vai passar por essa e você vai escapar do Lakers, Agatha. Olha, Drica, tomara. Agora, o outro confronto é um confronto que também é complicado, né? Um confronto da Califórnia, um confronto de vizinhos. E, teoricamente falando, hoje o Kings é mais time, no geral. Mas também não entregou o que a gente esperava. Do outro lado, nós temos Stephen Curry, como você diz, né? É Kings contra Stephen Curry. E, bom, um baita treinador, outras peças importantíssimas, mas não é nem uma sombra do Warriors que a gente tá acostumado a ver, né? Já há algum tempo. Então eu vou de Kings, Drica. Eu vou de Kings vencer esse confronto pra pegar o Pelicans, mas eu quero o Pelicans vencendo porque eu acho que merecem, porque fizeram uma campanha muito legal, com pouquíssima atenção, inclusive. Pouco se ouviu falar do Pelicans, talvez seja porque não tenham tantos fãs por aqui, talvez seja porque saiu um pouco desse hype do Zion. Muitos motivos, né, ao redor disso. Mas também porque caras novas e times jovens se enfrentando, né? Seriam Pelicans ou OKC. É o futuro da NBA no agora. Então eu ficaria com Lakers vencendo a primeira, Kings vencendo o confronto eliminatório e Pelicans pra cima de Kings. O Sacramento e o Warriors, inclusive, que fizeram campanhas idênticas, né? 46-36, os dois times. Tivemos esse confronto na temporada passada e um confronto que talvez tenha sido até o melhor confronto, né, dos playoffs na temporada passada. Há quem diga que talvez tenha sido a final do leste por conta, né, do que o Celtics quase fez. Mas, assim, num panorama geral, essa série com os dois times ali da Califórnia foi absurda, mas eu acho que vai pesar um pouquinho da experiência do Warriors, principalmente de Stephen Curry, né? Porque Klay Thompson não tá exatamente, nossa, porra, aquele Klay Thompson. Draymond Green a gente sabe, né, o que pode fazer, mas também a gente sabe as cagadas que ele faz. Então eu ainda vou nessa experiência e no peso de Stephen Curry aí para esse jogo, principalmente porque esse jogo é um jogo de vida ou morte. Então, nesse jogo especificamente, nesses jogos de vida ou morte, eu acho que a experiência ela pode desequilibrar um pouco em confrontos muito iguais, que é o caso, porque as duas equipes fizeram campanhas iguais, né, altos e baixos durante a temporada. Então, eu acho que a experiência pode pesar um pouquinho mais, principalmente jogando tão sob pressão com as costas na parede, como é o caso desse segundo jogo. E aí em Golden State e Pelicans, aí eu ficaria com o Pelicans também, porque aí a gente tem aí um Pelicans que, como você falou, fez uma temporada que talvez, e tinha a oportunidade, inclusive, né, de terminar um pouco à frente, talvez nem ficasse nesse play-in, principalmente lá na parte inicial da temporada. Começou muito bem, tava lá na frente também, dividindo ali, né, com o OKC, com Minnesota, chegou a liderar, inclusive, né, a Conferência Oeste, então é um time que tem muito talento, que tem muito recurso. Deu uma capengada aí no final, tá nesse play-in, mas poderia não estar aqui, porque fez uma campanha, principalmente na parte inicial, muito boa. Então eu iria de Lakers e Pelicans para enfrentar o OKC, o que seria também muito legal, porque são times jovens, com grandes potenciais. Seria interessante, hein, Agatha, um Pelicans e OKC na primeira rodada. Seria bastante interessante. E é o que eu espero, de verdade. Espero fugir do Lakers um pouco nesse começo, para que a gente possa entregar uma boa atuação, né? Jogar, de fato. E sim, tenho medo do Los Angeles Lakers, não tenho medo de admitir, Drica. Mas Veja veremos só, amanhã, né? Amanhã saberemos. Esse podcast, gente, para quem tá aqui agora, é assim, nós estamos aproveitando as nossas lideranças, mas nós também não temos vergonha de admitir que temos medo de alguns times, por mais que nós tenhamos terminado na primeira colocação. Não tenho medo nenhum de admitir que eu tenho medo de Jimmy Butler, especialmente deste homem, até porque eu já sofri na mão dele. E a Agatha também não tem medo de dizer aliás, não tem vergonha de dizer
que tem medo do Lakers porque provou desse veneno nessa temporada. A gente não é boba também, né? Quer chegar no final da temporada. Se pudermos evitar alguns venenos que já provamos, por que não, né, Agatha? Drica, é isso. Vamos aguardar, né? Ansiosa, finalmente chegou. Já já estaremos também na NBA House. E queria mandar um beijo também para as pessoas que responderam a enquete do podcast passado. Eu perguntei quem vocês gostariam de ver aqui no podcast. E uma pessoa muito gente boa respondeu: alguém que saiba usar o microfone. Porque a Agatha Ou Massu alguém... teve E o outro problemas no respondeu: microfone. alguém que não grave correndo. Então, um beijo pra vocês. Era um problema do meu microfone de fato, mas já está resolvido, espero. Um beijo pra todo mundo que pelo menos participa, né, Drica? Que comenta aí. E outra, né, ouviu o podcast até uma boa parte, porque no começo o teu microfone não tava com problema, depois ele começou a ter problema, né? Então significa que ouviu, então obrigada aí por ouvir. Eu queria só fazer minha consideração inicial, não, né? Final, que a gente já tá terminando aqui esse episódio. Salientando que o ataque do Celtics foi o melhor ataque da história nessa temporada, tá? Então, só deixar aí essa informação. Já que terminou a temporada regular, vai que lá no final meu time não ganhe, né? Eu vou comemorar de novo as primeiras pequenas alegrias. Brincadeiras à parte, foi uma baita temporada regular, né, Agatha? Só pra gente finalizar. Eu acho que foi uma temporada muito acirrada, disputada. Ainda que a gente saiba, né? No caso do Leste, o Celtics, enfim, sempre esteve à frente e ali ficou. Mas, como a Agatha disse, ali no meio da tabela foi sempre um briga pra cá, briga pra lá, um Sixers no play-in, um Bucks perdendo a vice-liderança, quando se esperava lá no começo da temporada que inclusive terminaria em primeiro, um Oeste com essa insanidade, com 3 times chegando na última rodada, podendo ser a seed 1, né? Então foi uma grande temporada regular e agora vai ficar ainda melhor e a gente espera vocês, só pra reforçar, né, Agatha? Tem jogo, tem episódio no outro dia cedinho. Então, terça-feira tem play-in, 2 jogos de play-in, quarta-feira. E quando eu falo cedinho, né, Agatha, é cedinho mesmo, minha gente. É tipo 5, 6 da manhã. Quando vocês estiverem indo pro trabalho, já estará lá o episódio. E assim será durante todos os playoffs, com episódios diários. E já vou avisando que é diários de segunda a sexta, tipo repartição pública, que sábado e domingo a gente não grava, mas na segunda-feira a gente traz o panorama. Algum abraço a mais, Agatha? Você foi citada, né, no Café Belgrado, você vai falar? Um abraço, mandei um Pix React, né? Mandei um Pix React para o Café Belgrado. E eles reagiram, inclusive, no YouTube do Café Belgrado ao CD inteiro da Fresno. Eu aqui fazendo a minha parte. Mas eu mandei mais um Pix React que ainda não saiu. Então, um beijo pros meninos. Foi incrível assistir inteirinho. Rolou cobrança no último episódio, porque ela não foi lembrada pelo aniversário, mas eles se redimiram. E aí ele me deu um parabéns num dia errado, não sei se você percebeu, mas que vale a intenção. Exatamente. Então, um abraço pro Gibas e para o nosso amigo Nepopop, Lucas Holanda. Queridíssimos, amamos. E é isso, gente. A gente volta quarta-feira de manhã, cedinho, de madrugada, para falar do primeiro classificado, né, do Oeste, aí do 7º colocado do Oeste, primeiro classificado do play-in, e também sobre o outro time aí, né, para saber quem ainda vai ter aí uma chance a mais, saber quem vai ficar de fora, saber quem vai ter uma chance a mais. Agora começou o playoffs e é isso, né, Agatha? Um beijo. Beijos, até mais.